Desde as civilizações mais antigas que o homem tenta compreender o que acontece após a morte. Os egípcios antigos, por exemplo, acreditavam que a alma se desprendia do corpo e era conduzida pelo deus Anubis para se apresentar então ao tribunal de Osíris. Lá ele seria avaliado por seus erros. E uma vida sem pecados era fundamental, porque ao ser pesado, o coração da pessoa precisava ser mais leve do que uma pena. Porque se assim não fosse, a pessoa não teria concedida a sua vida após a morte. E a sua cabeça seria então devorada por um deus com cabeça de crocodilo. A essência desse conceito permanece, na verdade, em muitas religiões atuais que pregam a necessidade de uma existência sem erros, sem pecados, sem máculas, para que nos possa ser concedido, em um tribunal divino, a graça de uma vida eterna celestial. Será que é assim? E se for, quem preside esse tribunal? Afinal, o que acontece quando morremos? Olá, meu nome é Daniel Kaltenbach. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Despertando Pessoas, toda semana com novos temas sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Se você ainda não se subscreveu, aproveite agora. Enquanto estamos começando, já vá lá, clique no botão de subscrição e receba todos os nossos vídeos e novos conteúdos. E não se esqueça também, você que já está aí nos prestigiando, dê o seu like, porque o seu like ajuda o canal a divulgar a sua mensagem para o maior número de pessoas. Antes da gente começar, quero fazer mais um convite para vocês. Para você que gosta de estudar ciência, espiritualidade, despertar da consciência, quântica e quiser participar do nosso grupo de WhatsApp de estudos, que inclusive é o grupo que sugere esses nossos temas semanais para a gente debater aqui e que discute esses temas ao longo da semana. Então, se você quiser participar com a gente, será muito bem-vindo. Basta acessar www.despertandopessoas.com/seguidores. Hoje, gente, nós vamos fazer um grande bate-papo aqui, porque esse assunto sobre a morte e sobre o que acontece após a morte, ele é um assunto, talvez um dos mais importantes da nossa existência, da nossa vida, porque é compreendendo a morte que nós vamos compreender a nossa vida. É compreendendo o que acontece após a morte que nós vamos compreender o que acontece na nossa vida. Quais as razões de nós estarmos aqui? Qual a nossa missão, o nosso objetivo? O que nós estamos buscando? O que nós estamos fazendo? Qual é o nosso propósito quando a gente acorda, ao longo de todo o dia, até ir dormir? Tudo isso pode ser compreendido e entendido quanto mais profundamente nós estudarmos e nós entendermos, de fato, o que acontece após a morte. No Egito, por exemplo, para gozar a vida após a morte, seria necessário, então, como a gente comentou, ter o coração mais leve do que uma pena. Isso dá ideia da importância principalmente do motivo, seja já nas civilizações antigas, do porquê estamos aqui. Esse conceito de que nós devemos ter uma vida sem pecados, sem erros, leve, ela representa no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, no espectro das principais religiões mundiais, exatamente a explicação para nós do porquê estamos aqui. E muitas vezes a gente deixa isso passar reto porque a gente acha que não é importante, não é nada disso, isso aí é uma coisa religiosa, isso é uma coisa diferente da minha vida. A gente quer separar, porque a gente não quer enfrentar uma coisa, a questão de termos sim, de olhar para dentro e falar como estão os nossos erros. Porque o que são esses erros, essas imperfeições? É o tratamento do nosso ego, é o tratamento das nossas paixões internas, dos nossos vícios, dos nossos desejos egóicos. E é justamente isso que nós estamos trabalhando aqui. Nós estamos nessa existência para trabalhar o ego, para conseguir desassociar
o nosso espírito do nosso corpo material, para a gente conseguir fluidificar o nosso espírito, fazer o nosso espírito ficar cada vez um espírito mais de luz e menos de matéria, mais fluido e menos denso. Mas isso precisa de um trabalho, precisa de uma vida, muitas vezes de muitas vidas, de várias encarnações, para que a gente possa ir depurando isso dentro de nós. Mas tem tudo a ver. Quando nós conseguimos, então, dominar o ego, dominar as paixões, os vícios, os egoísmos, nós conseguimos, então, como os egípcios antigos já falavam, ter o coração mais leve do que uma pena. E a partir de então, que nós teríamos direito à vida celestial. Então, olha esse conceito egípcio, nós vamos ver como isso continua, como isso era uma verdade milenar, claro que dentro de certas alegorias, mas uma verdade milenar que continua até hoje. Nós continuamos buscando para termos efetivamente uma vida celestial, quer dizer, num outro céu, uma outra dimensão diferente. Nós vamos falar hoje aqui da terceira dimensão, aqui chamada matéria, da quarta dimensão, chamada dos espíritos. Temos dimensões superiores. Essas dimensões superiores estão guardadas a nós quando nós conseguirmos ter esse coração mais leve do que uma pena, assim como os antigos egípcios já compreendiam essa questão. As nossas religiões ocidentais, né, principalmente aqui no Ocidente, no mundo, elas são, no mundo ocidental, são muito influenciadas pela crença de um céu e de um inferno, né? Um céu único. Então, assim, nós só temos aqui ou a Terra, ou um céu, ou um inferno. Então, são poucas opções, né, para um mundo quântico de infinitas possibilidades. E alguém que faz vários e constantes pecados, de acordo com essas religiões, acabam tendo que se direcionar para um e para outro. Quanto maior o número de pecados, né, vai para o inferno, que seria então aquela parte onde a pessoa teria que sofrer penas eternas, tormentas eternas. E já uma pessoa leve, com o coração mais leve do que uma pena, iria para o céu, onde ele faria uma contemplação eterna da divindade. Vejam só, a questão, né, uma grande questão desse tipo de pensamento, dessas religiões, e respeitando, claro, aqui todas as religiões, todos os entendimentos, nós estamos aqui num grupo não religioso, estamos aqui num grupo ecumênico, que aceita todas as religiões, todas as filosofias, todos os pensamentos, e com o objetivo de estudos. Então nós vamos estudar e analisar muitas vezes, aqui nos nossos encontros, alguns dogmas, alguns pensamentos, algumas formas de ver, para que a gente possa, dentro do nosso coração, de cada um de nós, julgar o que parece ser correto, o que parece ser estranho, né? Aquilo que a gente pretende e quer com o nosso coração seguir e acreditar, e aquilo que já não faz tanto sentido. Então, quando a gente fala de um céu, e de um inferno, apenas com essas duas opções, nós começamos a entender algumas injustiças, né? Por quê? Porque o teor, a força de cada pecado, de cada erro, é muito diferente. É muito diferente você ter vários pecados, às vezes no dia, como todos nós, né? Vários pecados, mas mais leves. Né? Isso aqui é perdoável, isso aqui é tranquilo, isso aqui todo mundo faz, isso aqui, né, eu só aproveitei ali. Enfim, né, são vários pecados que, em tese, levariam ao inferno. E levariam ao mesmo inferno de um assassino, né, que matasse aí um por dia. Os dois vão para o mesmo inferno, sofrerão as mesmas penas eternas. Ou então, aquele pecador que acredita que não, meu pecado foi pequeno, né? Um e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e ele vai para o céu. E vai para o mesmo céu para onde foi Madre Teresa, né? Então, na verdade, existem pessoas diferentes. Você não necessariamente, a sua conduta, ela vai definir claramente para onde você vai dentro dessas crenças. Porque no céu haveria pessoas absolutamente sem pecado e pecadores. E no inferno haveria pessoas com pequenos pecados e com grandes pecados. Geraria uma certa injustiça. Essa injustiça seria tão gritante que, no caso da Igreja Católica, por exemplo, que é uma das religiões ocidentais que tem ainda, né, esse pensamento, mas ela resolveu criar, no ano de 593 depois de Cristo, ela criou a figura do purgatório,
justamente para tentar atenuar essa situação, essas injustiças, porque, né, a mesma coisa, você fala assim de uma religião onde você só tem uma vida, não existe reencarnação. Então, realmente, fica aquela pergunta, poxa, o Deus justo, fazendo um nascer doente, outro nascer, né, são, um nascer paupérrimo, outro milionário, um nascer numa situação muito triste, outro numa situação muito feliz, aí daí vai, né? Às vezes um morrer cedo, um morrer tarde, um morrer assim, um morrer assado, um ser injustiçado, outro não ser. Essas coisas acabam sendo complicadas de a gente colocar na nossa cabeça, e o problema é que são tão complicadas que a gente acaba não entendendo a vida. Esses dogmas acabam nos colocando um véu na nossa frente e a gente não consegue entender o que estamos fazendo aqui. Não conseguimos entender o nosso passado e o nosso futuro. Então, né, essas questões todas começaram a ser analisadas pela própria igreja. A própria reencarnação, ela é ao contrário. A reencarnação, na época do início da igreja, a igreja aceitava a reencarnação. Depois ela tirou isso dos seus dogmas. Em 593 depois de Cristo, como eu comentei, a igreja colocou a figura do purgatório. Então, na figura do purgatório, aquelas almas que não fossem santas, mas também não fossem lá o demônio, né? Ou seja, não tivesse uma definição muito clara de céu e inferno, teriam uma chance de ficar no purgatório lá ainda. E nesse purgatório, ela ficaria lá e só sairia de lá de acordo com a reza dos vivos, da família, né, da comunidade, rezando por ela para que ela conseguisse então ir para o céu. É claro que quando a gente cria um sistema desses no mundo materialista, no mundo humano imperfeito, né, como a igreja, como qualquer instituição humana, criou-se com isso uma fonte inesgotável de dinheiro. Por quê? Porque as pessoas pagavam para a igreja pelas chamadas preces pagas. Então, um parente morria, você pagava um dinheiro para a igreja rezar por seu parente para que ele saísse do purgatório e fosse para o céu. Isso gerou, claro, bastante corrupção no seio da igreja, que veio séculos mais tarde causar, inclusive, a cisma da igreja, movimentos de separação, como, por exemplo, o protestantismo, que ia contra todas essas ideias porque percebia que, no final, elas acabavam apenas trazendo dinheiro para a igreja de uma forma talvez não tão correta. Mas tudo isso que nós estamos falando aqui é para a gente começar a entender essa relação entre nós, entre céu, inferno, purgatório, vida, morte. Né? De onde a gente está vindo, principalmente nós ocidentais que temos esses véus e essas limitações espirituais muito materialistas e assim por diante. Então, outra ideia, né, outra possibilidade direto para o céu, na igreja, principalmente na católica, que nós brasileiros, né, ou seja, temos a origem basicamente católica, né, o catolicismo é ainda a religião predominante, então nós poderemos ir direto para o céu também a partir do perdão dos pecados. Então lembra, nosso coração, como os egípcios já falavam, tem que estar mais leve do que uma pena, mas não está, o que faz? Bom, você se arrepende, você pede perdão para o padre te perdoa, seu coração fica levinho e você vai para o céu. Nem que seja no instante final da sua vida, mas você precisa do perdão. Você precisa que a igreja perdoe seus pecados para aliviar o seu coração, para que você tenha acesso ao céu. Mas percebam que o raciocínio, apesar da gente falar de alegorias diferentes, de dogmas diferentes, mas o raciocínio é sempre o mesmo. Né? E se a gente pegar a religião hinduísta, já pegamos já na linha de filosofia budista, os reencarnacionistas, nós vamos começar a reparar a mesma coisa, de que nós estamos vivendo com o objetivo de aliviar o nosso coração, deixar ele leve, ter uma vida sem pecados, uma vida sem erros, né, por assim dizer, nós estamos praticando isso para conseguir ter acesso à iluminação, né, para ter acesso ao céu, para ter acesso a dimensões superiores, para ter acesso assim por diante, de acordo com cada crença. Mas tudo gira, se nós pararmos para pensar, em torno do mesmo núcleo, do mesmo centro, que é justamente, estamos aqui para nos evoluir, estamos aqui para nos desenvolver. E aquele que acha que nós estamos aqui para passar férias e que ficam buscando na sua vida uma felicidade completa de ego, onde você vai ter uma férias eterna aqui, a gente esquece que aqui não tem nada eterno.
Então, quer dizer, estamos desperdiçando muitas vezes a oportunidade do nosso autodesenvolvimento, da gente conseguir fazer algo por nós, algo pelos outros, algo pela comunidade, algo real pelo planeta. Então, cada religião vai procurar responder essa pergunta que o homem tem desde o seu início. O que acontece após a morte? E hoje nós vamos discutir um pouquinho disso. O que acontece após a morte? E vamos falar disso a partir dos ensinamentos trazidos pelas filosofias reencarnacionistas milenares, como o hinduísmo, passando pelo espiritismo, chegando aos estudos científicos atuais a partir de relatos de outras reencarnações, outras vidas, através da hipnose, através dos estudos da EQM, das experiências quase-morte, das reencarnações rememoradas por várias crianças ao longo do mundo, pela mediunidade e assim por diante. Então nós temos muitas, mas muitas fontes confiáveis, fidedignas, que nos ajudam espiritualistas e materialistas e científicas, que nos ajudam a compreender a cada dia melhor o que acontece após a morte. Então, hoje, dessa ideia do que acontece após a morte, se a gente realmente quiser parar para pesquisar com calma, com tranquilidade, sem fanatismos, nós temos de religiões diferentes, de fontes científicas diferentes, relatos, milhares e milhares e milhões de relatos que chegam exatamente na mesma resposta, exatamente na mesma forma de entender a vida após a morte. Então, vamos começar a falar sobre alguns desses temas, principalmente os temas que foram trazidos aqui pelo nosso grupo de estudos, Seguidores da Luz. Recebemos muitas perguntas essa semana, curiosidades, comentários. Então, nós sempre partimos destes comentários, desses estudos. Eu espero que isso consiga abarcar ao máximo possível a curiosidade de todos, a curiosidade e a necessidade de cada um de aprendizado, as perguntas de cada um e assim por diante. Vamos tentar ser o mais amplo possível. E se ficarem questões, claro, vamos continuar discutindo isso nos nossos grupos de estudos do WhatsApp Seguidores da Luz. De novo, se você não participa, quiser participar do grupo de WhatsApp, basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores. Primeira pergunta, a primeira coisa que as pessoas colocam de uma forma... Vem logo quando fala sobre morte, as pessoas falam sobre o medo da morte. Medo da morte é, logicamente, falta de estudo e deixar-se ser levado pelo ego. Porque o ego morre de medo. Por isso que nós temos medo. Não estou falando que é incomum. Não, todo mundo tem medo. Só que a gente tem que controlar esse medo. Nós temos que entender que o medo da morte é pela nossa ignorância do que acontece espiritualmente após a morte, e é também como qualquer outro desejo nosso, como o nosso desejo de volúpia, o nosso desejo de raiva, de inveja. Ele vem, o medo também vem. Ele vem, mas nós temos que aprender a controlar, temos que aprender a dominar este medo para que ele não nos domine. E quando a gente fala de morte, entender, discutir, estudar sobre a morte ajuda demais a reduzir esse medo. E esse medo, em geral, tem duas origens diferentes. A primeira, as pessoas às vezes têm medo do que vai acontecer após a morte. Né? Será que tem vida? Será que não tem vida? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? Será que eu deixo de existir? Será que eu volto para o todo? Será que o que acontece no momento da morte? Após a morte. E o segundo, que é o medo de morrer, é o medo do instante da morte, o medo daquele momento de morrer, se vai doer, se não vai doer, que desespero que vai dar, e assim por diante. Então são duas questões, uma mais materialista, que é o momento da morte, de entender o medo sobre esse instante, e outra mais espiritualista, da compreensão do que acontece em seguida. Vamos tentar falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, morrer dói. Vamos falar da parte material. Né? Morrer dói. A pessoa sofre na hora de morrer. Há dor na hora de morrer. Essa pergunta, ela é válida, lógico que é válida. Porque assim, a gente fala assim, eu vou morrer, né? eu vou ter dor na hora de morrer. Dor física, né? A gente está falando da dor física.
existem várias formas diferentes de morrer. Começa por aí, várias formas diferentes de morrer. O que a gente tem como relatos vindos dos espíritos, relatos vindos das experiências científicas de EQM, de experiência quase morte, relatos vindos de lembranças de crianças, de pessoas que estão lembrando da vida passada e de mortes passadas e assim por diante. Então eu não vou voltar a repetir isso, mas as fontes são diversas. É que o momento de morrer, em geral, dói muito menos do que as dores que a gente já passou na vida normalmente. A gente tem dores, a gente vai lá, bate a canela na mesa, né? Aquela batida canela na mesa, dói pra caramba. A gente não morre, mas dói. A gente tem dor de cabeça, tem enxaqueca, tem febre, com dores no corpo inteiro, tem doenças, tem uma série de coisas, infecções, que nos causam dor. E o momento da morte, em geral, não é pior do que isso. Ao contrário, é muito melhor. É muito mais comum as pessoas relatarem que no momento da morte elas não sentiram dor alguma, do que o contrário, do que sentiram dor. Então, muitos relatos, principalmente advindos de EQMs, mostram que no momento da morte, no momento realmente ali, né, final, a pessoa sequer estava mais no seu corpo. Ela já estava, inclusive, desconectada do corpo, sem sentir absolutamente nada. Então, quando a gente fala da questão física, nós temos que entender que, né, a vida traz dor. Você pode ter um acidente, quantas pessoas todo dia têm acidente de todas as formas, com muita dor. Então, quer dizer, essa dor certamente é muito maior do que a dor da morte. Então, assim, morrer dói. Pode doer, assim como, né, acontece alguma coisa. Mas, em regra, a dor é muito pequena ou inexistente. O problema da morte, a dor da morte, não é mais. O problema maior não é o físico. O problema maior, muitas vezes, é o que vem depois, dependendo das crenças da pessoa. E aí nós vamos falar dependendo de várias religiões, dependendo de vários aspectos. Porque ela pode ter uma dor mental, moral, ela pode ter uma dor interna muito grande por vários motivos, que nós vamos conversar já. E essa dor, ela é mais complicada. Ela dura mais, ela é mais difícil de tratar. Por quê? Porque ela, de novo, ela volta a ter uma origem, as nossas imperfeições. E a dificuldade que nós temos de nos autotrabalhar, de nos transformar, de nos abrir para o amor incondicional. Então, vamos para a segunda pergunta. Morrer dói, mas nessa, né? Ou seja, precisa ter medo de morrer. Precisa ter medo de morrer em relação à dor física? Não, a princípio não. Né? Ou seja, pode até doer um pouquinho, mas vai passar rápido. Mais rápido que as outras dores e, como a gente falou, em geral, não existe a dor e é muito tranquilo. Agora, eu tenho que ter medo de morrer em relação ao que vai me acontecer? Antes de mais nada, nós temos que saber o tamanho da nossa fé. Nós vivemos num mundo, num universo de amor incondicional. Tudo que é projetado nesse universo, ao nosso redor, é projetado por amor a nós. Por um Pai amoroso, que quer que nós consigamos nos desenvolver, que quer justamente que a gente consiga se desprender do nosso ego, dessa matéria, aprendendo através dela e se desprendendo, que a gente consiga nos superar, que a gente consiga nos evoluir, nos autotransformar. Então, tudo que acontece nesse planeta, que é um planeta, como a gente já falou várias vezes, um planeta hospital, um planeta escola, onde estamos aprendendo, onde estamos nos curando, né? Curando a nossa alma, estamos, né, trabalhando internamente. Tudo que existe aqui é voltado para o nosso crescimento, é voltado para o nosso desenvolvimento espiritual. O que quer dizer o quê? Que seja na vida, seja na morte, tudo aquilo que nós chamamos de sofrimento, na verdade, nada mais é do que um empurrãozinho, uma mensagem do universo dizendo: meu filho, acorda, perceba que quem sofre é o ego, que a gente sofre por causa dos nossos apegos, que a gente sofre por causa das nossas crenças limitantes, que a gente sofre por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade,
por causa da nossa ignorância, por causa dos nossos desejos e vícios. É por isso que a gente sofre. A gente não sofre por outro motivo. O nosso sofrimento é sempre egóico. É sempre algo muito fechado dentro de nós mesmos. E a vida vem, o universo vem fazendo acontecimentos na nossa vida que muitas vezes nós denominamos como ruins. Nós gostamos de falar o que é o mal, o que é o, né, o que é o bem, o que é o mal. Mas não temos uma noção do que é o bem e do que é o mal, porque só existe o bem maior. Agora, o bem maior se utiliza do que nós chamamos às vezes de mal, de ruim, para fazer com que a gente possa acordar e despertar para esse bem maior, para esse amor maior. Então, na nossa vida, quando a gente sofre, né, é a mesma coisa. Imagina um bebê que vai nascer. Eu vou sofrer nessa vida? Nossa, eu não quero falar. Será que eu vou sofrer? Está ansioso porque não sabe se vai sofrer. De fato, ele pode sofrer mais ou menos. De acordo com o quê? De acordo com o seu preparo, com os seus estudos, com os seus aperfeiçoamentos internos, com o quanto está pegado ainda ao seu ego ou não. Então, ele vai sofrer durante a vida mais ou menos de acordo com isso tudo. Agora, após a morte, a pessoa vai morrer, vou sofrer? A resposta é exatamente a mesma. Porque a vida e a morte são a mesma coisa, são dois lados da mesma moeda. A morte é a continuação da vida e a vida é a continuação da morte. São dois aspectos, dois espectros diferentes, duas dimensões diferentes que se complementam. Então nós temos aprendizados aqui dentro da matéria, com certos réus, com certas condições, e continuamos tendo certos aprendizados ali, né, nessa quarta dimensão, a dimensão dos espíritos, continuamos aprendendo, continuamos nos desenvolvendo para poder reencarnar. Então a gente fica nesse processo todo até que o nosso coração, como os egípcios falavam, tenha uma leveza tal que a gente possa de fato ser aberto para nós dimensões superiores, ser aberto para nós situações onde nós não precisamos mais reencarnar aqui, porque deste planeta escola, deste planeta hospital, nós já nos curamos e nós já aprendemos o suficiente para não estar aqui. No meio desse tempo, nós vamos ficar entre terceira e quarta dimensão, indo e vindo, encarnando e desencarnando, aprendendo. E aprendendo como? Com acontecimentos. Muitas vezes acontecimentos que não são aqueles que a gente julga agradáveis, mas que estão indo diretamente na nossa consciência. Lá no fundo, perguntando para nós, está percebendo o erro dos seus pensamentos, o erro dos seus julgamentos, o erro das suas condutas, o erro da sua forma de agir perante os outros e perante a si próprio? E é essa constante pergunta que o universo vai nos trazendo no dia a dia que vai fazendo a gente ir percebendo. Puxa, agora eu percebi. Percebi isso também. Nossa, eu percebi o quão ruim foi essa atitude que eu fiz, aquilo que eu fiz, aquilo que eu não fiz. Enquanto às vezes aqui no plano terreno, da terceira dimensão, a gente não consegue às vezes perceber tão claramente a causa e efeito, né? Como que os nossos atos diários, palavras, gestos, atitudes, forma de lidar com o nosso familiar, com o nosso amigo, com o nosso colega, influenciam na vida dele, influenciam imensamente na vida deles, positivo ou negativamente, mas a gente não percebe, a gente não consegue fazer essa conotação. Quando a gente passa para o mundo espiritual, essa conotação é muito mais fácil, ela é mais fácil de perceber. E nós vamos perceber com mais facilidade isso, as conexões daquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente age, para as consequências práticas na nossa vida e na vida dos outros. Então são aprendizados que vão se complementando entre essas duas dimensões e que vão nos fazendo cada vez mais sábios e cada vez mais abertos para o amor. Então eu vou sofrer após a morte? Depende de cada um, né? Sofrer é uma questão que é muito subjetiva. Então, quanto mais próximo apegado ao ego você estiver, mais você vai sofrer. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. E já estamos começando a entender o seguinte, né? Que a morte, o que acontece logo após a morte é diferente para cada pessoa. É parecido, né? Então nós temos aí situações muito similares, mas é diferente. É que nem a vida. O que vai acontecer com esse bebê na hora que ele nascer, né? Com esse e com o outro? Cada um vai ter uma vida diferente, muito similar, mas diferentes. Um vai ter muitas felicidades, outros menos, um vai para cá, outro vai para lá. São vidas similares, podem viver no mesmo bairro, podem viver na mesma casa como irmãos gêmeos, mas são vidas, né, mas são vidas diferentes. Na morte é a mesma coisa. Nós temos questões similares para todos, mas cada um vai seguir sua vida diferente na morte e ter suas experiências diferenciadas também nessa quarta dimensão
nessa dimensão dos espíritos. Então, como é que isso se dá? Precisamos entender que, assim como nascer é um processo, né? Por quê? Porque a gente não nasce, a gente não aparece, surge, puf, não. Né? Ou seja, tem todo um processo. Você tem um plano reencarnatório, você prepara esse plano, você se prepara individualmente para essa vida, prepara o seu corpo, prepara os seus principais acontecimentos da sua vida que você precisa passar e precisa conhecer para sua evolução. E aí você junta-se, né? Ou seja, ali ao feto, né? Antes mesmo do feto estar formado, você se junta, você começa a conviver com aquela matéria enquanto seu espírito está se adensando ainda mais, se materializando ainda mais para vir ao mundo. Então tem um processo de materialização, né? Porque a sua frequência espiritual é uma, ela precisa ser densificada para você encarnar. E ela vai se densificando durante a gestação, durante esse processo todo. Até que você consegue, então, nascer como um bebê. Você não nasce já olhando para fora e falando: ô, papai, ô, mamãe, beleza? Ó, legal, agora eu quero ser médico, já estou indo lá, né, fazer a faculdade. Não, você nasce sem noção de onde você está. Você nasce sem noção do que é um pai, do que é uma mãe, se você está vivo, se você não está, do que está acontecendo, você está lá. Então percebam, esse momento de nascimento é um momento de confusão mental. Você não está claro, pô, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, você não tem nada claro na tua cabeça, tem uma confusão mental que vai sendo limpada, né? Ela vai diminuindo conforme você vai crescendo, você vai escutando, você vai entendendo as palavras de novo, você vai se comunicando, você vai estudando, você vai tendo a percepção de você mesmo, das suas capacidades, daquilo que você pode fazer, daquilo que você não pode fazer, e assim vai. Aumenta as suas crenças, entende que tipo de pessoa que você é, a sua índole, boa, má, quando é boa, quando é má, e você vai se compreendendo e você vai voltando então a se entender numa nova encarnação. Agora, quando a gente morre, é a mesma coisa, Nós não morremos assim, ó, puf, morri, apareci aqui. Não. Morte também é um processo. Ela é um processo, ela vai acontecendo. Então, em primeiro lugar, a gente já tem uma ideia, inconscientemente, de quando vai morrer. De quando vai morrer. Salvo os casos onde você precipita a morte. Né? Que era um momento que não era para acontecer, que você precipitou com uma outra situação. Caso contrário, a gente já tem uma ideia. Às vezes a pessoa, conforme ela se aproxima da morte, sem querer, sem saber o porquê, se ela não conseguiu ainda se espiritualizar, ela começa a se espiritualizar, começa a se preocupar com Deus, com os outros, com coisas que nunca se preocupou na vida, porque ela vai sentindo que o tempo está acabando e às vezes ela não conseguiu fazer o que ela tinha que fazer, e aí naquele final dela ela consegue, ela tenta correr atrás, mas de uma forma inconsciente, muitas vezes, e acaba se abrindo para a espiritualidade muito mais. Uma pessoa doente que já está no hospital, já prestes a morrer com a doença, é muito comum ela em vida, ou uma pessoa muito velha, muito idosa, começa já a ver espíritos, começa a ver familiares, ou seja, já começa a estar entre os dois mundos. Aí a pessoa morre. Quando ela morre, o que acontece? O fluido perispiritual, porque os nossos corpos, nosso perispírito, nosso corpo físico fica, ele é a matéria mais densa. Mas nós temos um fluido perispiritual, vamos imaginar que é o segundo corpo mais denso. Esse segundo corpo mais denso, ele toma forma do nosso corpo físico enquanto a gente está aqui, e quando a gente se desliga, ele continua com essa forma. Ele está materializado, ele está acostumado a essa matéria. E após a nossa morte, ele tem uma densidade material muito forte. E ele vai se desprendendo aos poucos das moléculas do nosso corpo. Então ele tem que se desprender, não é um processo, é um processo. Ele vai se desprendendo de todas as moléculas, ele vai saindo. Existe um processo para desencarnação. Até que você consiga se desprender totalmente dessa densidade do corpo material e consiga cortar-se, assim como o bebê corta-se o que liga, né, o umbigo ali, a mãe, né? A mesma coisa acontece na vida. Você tem essa ligação com o seu corpo e você vai cortar o cordão umbilical, né?
Você vai cortar esse cordão também quando você nasce, o cordão umbilical, e quando você morre com esse cordão, esse fluido que existe no seu corpo físico e o seu corpo material. Ele vai se desprender da mesma maneira. O processo é muito parecido. Porque na natureza, lembre-se, a gente já estudou muitas vezes aqui, o universo fractal. A natureza se repete de várias maneiras diferentes, em dimensões e situações diferentes, mas ela se repete muitas vezes. E nascimento e morte é uma forma de uma repetição. E quando a pessoa se desprende, então, dos moléculas do seu corpo, isso leva um tempo. E esse processo pode ser mais penoso para a pessoa ou menos penoso. Nós já vamos comentar um pouquinho numa situação e outra. Porque quanto mais espiritualizada estiver a pessoa, quanto mais ela tiver a consciência desperta, quanto mais ela tiver acostumada à ideia da espiritualidade, da vida após a morte, ela consegue se desprender sem lutar contra. Então ela se desprende com mais facilidade, ela tem uma menor aderência e ela consegue, né? Ou seja, é o que a gente fala, em geral o último suspiro do corpo, em geral a pessoa já nem está, ela já está com a consciência totalmente fora, né? Agora, quando a pessoa é materialista, a pessoa não acredita na morte, a pessoa está pegada ali ao corpo, está pegada àquilo tudo, esse processo é mais difícil, né? Porque ele tem a ver com a nossa vontade também, tem a ver com o nosso desejo. Então ele fica mais difícil e a pessoa fica mais presa ao corpo físico. E às vezes ela fica lá mais tempo no corpo físico sentindo as dores que ela estava sentindo da sua doença, ou do acidente que aconteceu, ou do seu desespero interno de saber que está morrendo e está no desespero, no medo da morte. Então ela fica prolongando aquilo, porque ela está lutando contra esse desprendimento, que continua acontecendo, mas acontece mais lentamente. Então, gente, primeira questão importante de entender a morte é isso, é um processo, é uma desmaterialização, uma sutilização da alma. Assim como a alma teve que se materializar para encarnar, ela tem que agora se sutilizar de novo para desencarnar, para voltar ao plano espiritual de forma plena. E quanto mais seu pensamento durante a vida você tiver aprendido, você tiver mais centrado, mais equilibrado, mais tranquilo com a morte, mais tranquilo com você, mais tranquilo com a, né, ou seja, com a existência da vida após a morte, etc., muito mais fácil porque você não luta contra. Mas o que acontece? Vamos entender aqui um conceito muito importante para o meio da morte, talvez o conceito mais importante de todos e que não é claro para a maioria das pessoas. Aliás, muitas pessoas nem ouviram falar, outras já conhecem aprofundadamente, mas é um conceito fundamental para a gente entender o processo da morte. É o conceito da chamada perturbação. Perturbação. A gente não falou que quando a gente nasce, um bebê, ele não está plenamente ciente da vida material. Ele está entendendo, e esse processo de entender leva anos para ele entender e falar, não, agora deixa comigo que eu tô na matéria, tô bem, tô tranquilo e vou em frente. Legal. Quando você morre, existe também um processo chamado de perturbação, que é justamente esse momento onde o espírito, a hora que ele morre, é como se ele fosse para um plano espiritual, mas ele passa por um momento de perturbação, por isso chama perturbação, né? Ou seja, um momento onde ele não está muito ciente do que está acontecendo ao seu redor. Não está claro para ele ainda que ele morreu. Não está claro para ele ainda de que ele está no plano espiritual. É a mesma coisa, é como se ele estivesse nascendo, só que ele está morrendo ali. Então, é um momento em que a alma entra na chamada catalepsia. É como se a alma não conseguisse se mover, tivesse presa dentro dos seus pensamentos, dentro das suas percepções. É como se você estivesse saindo de um sonho e você está tentando, né, entender a realidade. Espera aí, o que é sonho, o que é realidade? Então é um momento de confusão mental. Existe um momento de confusão mental. Só que essa confusão mental, ela dura um período, ela dura um tempo. Essa confusão mental, ela vai ser maior ou menor de acordo justamente com a pessoa, com a espiritualização da pessoa. Quanto mais espiritualizada ela tiver, mais tranquila ela estiver com a morte, mais leve for o coração dela, mais rápido esse processo. Ela chega a ter um processo de perturbação que às vezes pode durar
minutos ou horas, e aí logo ela já percebe onde está, já começa a ver, por exemplo, parentes que já morreram, espíritos de luz que vão recebê-la, já entende que está no plano espiritual, e dali ela já vai seguir, né, a continuidade da sua vida no plano espiritual. Isso é muito bom, esse desprendimento rápido. Mas muitas, milhares e milhares de outras pessoas não conseguem esse desprendimento rápido. Então elas entram nesse processo de perturbação e ficam, às vezes, dias, às vezes meses, às vezes anos, às vezes décadas dentro desse processo de perturbação. E pode-se dizer que isso é tanto maior quanto, mais pesado for o seu coração, 2, quanto menos acreditar na espiritualidade, quanto mais materialista é a pessoa. Nada é regra no universo, tá? Ou seja, cada um recebe exatamente o remédio que precisa. Então nós estamos falando aqui em termos genéricos, em termos gerais, do que acontece com a maioria das pessoas desta maneira. Mas claro que na espiritualidade há exceções para tudo, porque cada indivíduo é um indivíduo diferente. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, cada morte é uma morte diferente. Mas em regra, é isso que acontece. Vamos entender, então esse processo de perturbação, a alma, ela como uma criança, né, um bebê, ela não consegue ter capacidade de viver ainda na vida espiritual, nem de perceber ainda que ele está na vida espiritual. Então ela volta para dentro de si e ela está vivendo uma vida mental. É como se ela estivesse dormindo mesmo. É como se ela entrasse num sonho, como se ela entrasse num pesadelo. Né? Muitas vezes é um pesadelo. Por quê? Porque é um pesadelo onde ela vai começar a tomar consciência sobre ela mesma. Lembra aquilo que a gente falou, que na vida ela não percebeu muitas vezes a causa ou o efeito de tudo que ela fez. Né? Olha só, eu fiz isso, o efeito foi esse na outra pessoa, o efeito foi esse. Né? A gente não percebe ou não quer perceber. Nesse momento, as coisas começam a vir mais claras. E a pessoa começa a perceber o que ela fez. Começa a perceber os efeitos de tudo que ela fez. Muitas vezes aqui uma retrospectiva da vida inteira dela também. Uma retrospectiva de tudo que fez de bom, de ruim, para ela entender melhor a vida que ela teve. A encarnação que ela acabou de sair. Então, aqui começa o chamado tribunal, né? Aquele tribunal, o primeiro tribunal, que não é feito por Deus, não é feito por... Não, é feito por nós mesmos. Pela nossa própria consciência que começa a perceber, poxa, olha o mal que eu causei que eu não tinha percebido, olha o que eu fiz. E muitas vezes, dependendo do mal que ela fez, então vamos pegar aqui sempre um exagero maior para deixar como ilustração, mas isso vai valendo para males menores também. Então ela matou uma pessoa e tal, e ela começa a reviver aquela cena. Ou então ela maltratou o seu cônjuge, ou fez um mal para uma pessoa, para uma criança, para quem for, o que for, aquilo que mais pega dentro da consciência dela, ela começa a reviver dentro daquele pesadelo. Então ela vai tendo pesadelo e vai revivendo aquilo dentro dela, como num pesadelo mesmo. E aquilo se repete. Né? Às vezes, um suicida, às vezes ele vai repetindo a forma dele morrer. Ele se vê caindo, você pulou de algum lugar, se vê caindo, e aquela morte se repetindo. Às vezes a pessoa vê, ela matou alguém e vai vendo aquela pessoa que ela matou, e aquela pessoa, e vai brigando com aquela pessoa que ela matou, e começa a ver o mal que ela fez, e começa a entender o ruim daquilo lá, e começa a ter... Enfim, começa a entrar num pesadelo. Mas é um pesadelo que serve para quê? Para justamente fazer com que a pessoa, antes de assumir a vida espiritual de novo plena, ainda nesse período de perturbação, ela começa a tomar consciência do que verdadeiramente ela foi e ela fez. Porque nós aqui, se a gente conversar aqui entre nós, aqui, poder bater um papo de um por um, o que você fez? Todos nós vamos ser quase anjos e santos, né? A gente vai falar, não, eu fiz aquele erro, tal, mas nenhum de nós vai perceber a extensão daquilo que a gente faz. Né? Porque uma pessoa que vai lá e que mata a outra, por exemplo, na cabeça dela, ela não fez algo tão ruim. Uma pessoa que vai lá e xinga a outra, que humilha a outra, né, na escola, no trabalho, onde for, na cabeça dela teve os motivos, não, mas ela mereceu. A gente nunca acha que foi tão ruim o que a gente fez. Né? A pessoa que vai lá e que maltrata um familiar, a gente sempre tem nossas desculpas, então a gente não percebe realmente o que a gente está fazendo.
Agora, nesse momento de perturbação após a morte, a gente vai perceber exatamente o que nós estávamos fazendo. Perceber conosco, despertar nossa consciência. Então nós vamos falar, gente, olha o que eu fiz. E é neste momento justamente que você começa a tomar consciência do que você foi nessa encarnação, e nesse momento, inclusive, você muitas vezes começa a perceber as necessidades que você terá para a próxima encarnação. Você vai começar a já ir a perceber questões que você precisa de reparar. Você vai querer, poxa, eu fiz isso, eu preciso reparar isso que eu fiz. Eu preciso ir lá, eu preciso desfazer, eu preciso agora tentar tratar bem daquela pessoa, eu preciso tentar tratar bem meu inimigo. Aí chega na outra vida, o inimigo nasce como filho, como pai, como mãe, como irmão. E ele foi lá para tratar bem dessa vez. E às vezes entre a família não se entende, não sabe por quê, porque tem um ranço de um passado, mas elas estão lá para tentar, dessa vez, superarem aquela questão. Então, vários exemplos, mas a pessoa começa a perceber pelo que ela fez, o que ela precisa reparar. Ela foi uma pessoa com muito preconceito e tudo mais. Ela começou a perceber, puxa, esse preconceito fez mal para tantas pessoas, humilhou tantas pessoas, fez tantas pessoas chorarem. Eu preciso curar esse meu orgulho, eu preciso curar essa minha verdade. E de repente ela já começa a planejar uma outra encarnação, onde ela vai ser a pessoa com defeito, ou com uma raça, ou com uma situação que ela desprezava enquanto viva. Então percebam, aqui já começa, no momento da morte, já começa um trabalho para uma próxima encarnação. Olha como que é. Não tem tempo perdido na espiritualidade, não tem tempo perdido. Mas esse processo, como a gente falou, de perturbação, ele pode ser muito rápido ou muito demorado. Quanto mais desperta estiver a pessoa, mais rápido vai ser. Quanto mais espiritualizada, ela vai perceber o que fez e, enfim, o que foi aquela vida. E, ok, outras são muito duras ainda dentro do coração. Tem uma pedra, uma rocha muito pesada. E ela não se abre tão facilmente. Então ela tem aquele pesadelo e não olha para o céu. Não se abre para falar errei. Não percebe as suas faltas. Está sofrendo e se esquece de pedir ajuda para Deus. Porque é o momento também onde você está lá para que seja despertada a sua espiritualidade. Então, naquele momento, olhe para o céu. Peça para Deus para te livrar daquele sofrimento. Isso tudo são aberturas para que você comece a sair da perturbação. Às vezes leva décadas para isso. A pessoa sofre os seus próprios pesadelos por décadas, até que ela consiga, a tua consciência, ter uma faísca mínima de luz para pedir ajuda, para se reconhecer, para entender o que errou, para querer realmente se modificar. Muitos dos trabalhos espirituais que são feitos nas colunas espirituais, nos trabalhos espirituais, na quarta dimensão, são justamente tentando ajudar essas pessoas que ainda sonham, que ainda estão em perturbação, a acordar. Ou seja, mandando fluidos magnéticos para ela, bons pensamentos, boas intuições, para que dentro desse sonho de perturbação dela, ela consiga conectar os pontos e consiga acordar. Veja, ela já morreu, mas não acordou para o mundo espiritual ainda. Que ela consiga acordar dessa perturbação para o mundo espiritual e a partir de então recomeçar o seu trabalho. Então, uma vez que ela acorda desse momento de perturbação, que de novo pode durar 1 minuto ou pode durar décadas, ela está pronta, ela fala, bom, estou agora de volta ao meu lar espiritual, estou de volta para onde eu vim, que é o nosso verdadeiro lar, é lá, não é aqui. Só que é um lar ainda numa dimensão de acordo, aí sim, de acordo com minha alma, com o meu espírito, minha frequência. Quanto mais a gente tiver uma evolução espiritual, eu vou para uma dimensão mais alta. Quanto menos eu tiver, eu fico numa dimensão mais baixa. Mas aqui eu já começo a viver nessas dimensões. Eu saio dessa perturbação e vou ver nas minhas dimensões. Nessas dimensões, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou ajudar pessoas que estão encarnadas, pessoas que estão nessas dimensões de perturbação, pessoas de outras dimensões. Eu vou fazer um monte de coisas, eu vou analisar a mim mesmo. Aquilo que eu fiz de errado na última encarnação, poxa, como é que eu posso arrumar isso dentro de mim? A questão do karma, a questão do trabalho, a questão de limpar isso tudo de dentro, que é um preparo, continuar o preparo para a minha próxima encarnação. Bom, mas não adianta eu reencarnar agora que eu vou fazer o mesmo erro. Então se prepara, estuda, a pessoa se prepara, estuda, vê exemplos,
por décadas, às vezes, no plano espiritual, até que ela se sente forte suficientemente para falar, agora eu vou voltar a encarnar e eu vou vencer naquele obstáculo que meu ego não me deixou vencer no passado. Eu vou vencer aquele meu vício, aquele meu desejo, aquela minha maldade, aquela minha tendência a ser orgulhoso, a ser egoísta, a ser preconceituoso, ao que for, a se criticar, a não acreditar em Deus, a não ser o que for. E ela vai se preparando. Então há esse preparo todo para uma nova encarnação, né? Ou seja, para que ela tenha as provas que ela mesma e que muitos amigos espirituais que vão ajudar no processo reencarnatório, dando dicas, conselhos, para chegar no que é apropriado para que ela possa voltar. É claro que nem todos vão ter esse nível de consciência pleno para preparar a própria reencarnação. Às vezes o espírito está tão perturbado, tão complicado, não consegue sair do estado de perturbação de jeito nenhum. Às vezes está em estados até piores do que o da perturbação. Não é o nosso objetivo hoje, mas está lá em forma de ovoide, está em forma, enfim, situações piores ainda. E aí o que acontece? Ela saiu dessa perturbação de uma forma global, mas se dirigiu diretamente ao umbral, porque ela está numa frequência muito baixa, não consegue sair desses umbrais. Então, dentro disso, existem situações onde a reencarnação pode ser compulsória a pedido de parentes, pessoas que a amam, né, pessoas que querem cuidar dela, de espíritos de luz, que vão pedir uma reencarnação compulsória para que ela possa, dentro da carne, de novo, tentar tratar o que ela não está conseguindo tratar no plano espiritual. Então tudo isso acontece. São trabalhos maravilhosos dentro da espiritualidade que vão se desenvolvendo. E nós podemos passar por todos esses processos. Mas olha só como é importante nós entendermos a morte, entendermos a vida e a morte, porque é tudo uma continuidade, né? É tudo uma sequência, nada mais do que uma sequência. E se a gente entende essa sequência, se a gente entende para onde vai, de onde viemos, e o que nós estamos fazendo, a gente falou na missão de vida, gente, nós estamos aqui para quê? Para arrumar as coisas que nós fizemos equivocadamente na última encarnação. Essa é a nossa missão. Podemos ser felizes enquanto isso? A maior felicidade que existe é a gente superar essa missão, esse objetivo. Às vezes aquilo que nos incomoda, os nossos sofrimentos, são justamente os desafios na nonossa cara dizendo, olha, estamos te dando oportunidade de você trabalhar tua paciência, você trabalhar teu orgulho, você trabalhar a tua fé, e você está aí reclamando e jogando fora. Então, isso tudo nós temos que lembrar. Estamos no hospital, estamos numa escola. Então, precisamos ajudar a trabalhar a nossa própria cura, ajudar a trabalhar o nosso próprio aprendizado. Existe uma coisa interessante, algumas questões interessantes aqui, né? Que esse assunto é muito amplo, tá, gente? Nós estamos aqui, né, com tempo curto para tentar tratar de tudo, mas podemos trazer detalhes sobre aspectos específicos, se vocês quiserem, em outros encontros nossos aqui, para ver isso melhor, mas alguns outros pontos que foram levantados essa semana pelos grupos. A EQM, né, experiência quase-morte. Nós temos aí situações de experiência quase-morte variadas, onde a pessoa está viva, ela morre clinicamente, ou tem uma situação de quase-morte, uma situação de coma, uma situação de acidente, e nesse momento ela vai para outro plano, só que no outro plano falam para ela, não chegou o seu momento, você vai voltar. Se nós pararmos para perceber, nós vamos ver que a experiência quase-morte, ela é diferente da morte. Né? Ela é diferente da morte. Então, nós vamos ver que a maioria das experiências quase-morte, a pessoa vai direto para um plano bom. Ela se sente bem, ela se sente num paraíso, ela já nem quer voltar e as pessoas têm que falar para ela, volte, né? Ela nem quer voltar. Ela está numa situação maravilhosa, já chega lá no seu paraíso, se sentindo muito bem, sem as dores do corpo. Mas ela tem que voltar. E na morte, nós temos esse estágio de perturbação. Nem sempre a morte é igual a EQM, porque nas EQMs nós não temos muitas vezes, às vezes nós temos uma demonstração de um momento de perturbação. Então a pessoa não percebeu que saiu do corpo, a pessoa está no hospital, tendo uma EQM, mas está no hospital achando que está acordada, que está viva e que está bem, e aí ela sai do quarto, sai do hospital, vai passar, encontra a gente no corredor. Isso tudo acontece. Mas aí são momentos ali de um começo de perturbação, onde a pessoa não está bem consciente do que está acontecendo e está tendo uma experiência quase morte. Depois volta para o corpo e lembra do que viu. Mas o que eu estou querendo dizer,
em regra, na EQM, a pessoa não sofre a perturbação. Então é como se ela pulasse essa fase. E na morte não, na morte ela vai passar pela perturbação, porque a perturbação ela tem a ver com esse processo de desmaterialização, desligamento do corpo completo, que não acontece no caso da EQM. Então, nós vamos ver algumas diferenças entre esses dois mundos, principalmente no momento imediatamente após a morte. Tá? Mas enfim, é só uma curiosidade de estudo, né? Uma curiosidade de estudo, mas tudo leva ao mesmo local. Se uma pessoa teve uma EQM e ela decide não voltar, ela decide ficar, ela vai ter o momento de desligamento do corpo, então ela vai voltar para o corpo nesse momento, vai passar por sua perturbação. Essa perturbação, por causa da EQM, pode sim vir a ser muito menor, porque ela acabou de estar no plano espiritual, ela pode ser muito mais curta, ou não. Ou às vezes ela volta e vai ter todo um processo de perturbação muito grande ali, para depois voltar àquela situação onde ela estava na EQM. Outra coisa, é muito comum as pessoas passarem um processo de perturbação muito longo por resistência à morte, por não aceitarem a morte. Então é por isso que eu falo, é importante a gente se preparar para a morte durante a vida. A morte vai acontecer. Não sei porque a gente evita tanto pensar, falar, estudar. A morte vai acontecer a qualquer momento. E quanto mais a gente é espiritualizado, preparado para ela, mais fácil ela vai ser. Quanto menos preparado a gente estiver, mais difícil ela vai ser. Literalmente. Por quê? Porque a pessoa vai ser resistente à morte. Muitas pessoas resistem, estão morrendo, morrem, mas resistem. Não morri não quero morrer, não aceito a morte. E aí ela começa com esse processo de não aceitação da morte no seu processo de perturbação. Isso aumenta o processo de perturbação enormemente, a não aceitação da morte. Porque enquanto ela não aceita a morte, ela vai continuar no processo de perturbação. Ela não tem como ir para o plano espiritual sem aceitar a morte, sem aceitar o momento dela, sem aceitar o instante dela. Então, acontece muitas vezes com um ateu, né? Uma pessoa que é materialista, ateu, não acredita em nada. E quando morte, a não crença dela faz com que ela tenha um estágio de perturbação mais ou menos longo. Por quê? Porque ela está lá, ela não acredita na morte, então ela começa a não entender aquele processo que está acontecendo, ela vê aquele processo como vida, ela começa a interpretar aquele processo de perturbação das formas mais diversas, mas todas elas evitando entender a espiritualidade, e evitando entender a espiritualidade, ela evita entender a si própria, evita entender seu momento, e o universo traz essa experiência para ela, justamente para que ela, em algum momento, ela vá falar, gente, eu realmente morri, eu realmente tenho que aceitar a espiritualidade, Deus, eu tenho que aceitar tudo aquilo que eu neguei a vida inteira, e aceitar também as consequências disso que podem ter ocorrido ou não na minha vida, na vida de outras pessoas. Porque às vezes as consequências podem ou não ser ruins, e aí ela vai começar a entender essas causas e efeitos disso também. Mas o ponto é, quanto mais você resiste à morte, mais a morte, o processo da morte demora para acontecer. Maior é a perturbação. Às vezes também a pessoa resiste à morte por apegos muito fortes, apegos a dinheiro, apegos aos vícios de bebida, de sexo, de drogas, apego às pessoas, que às vezes é por amor, estou muito apegada, né, à família, ao filho, ao pai, tal. Esse apego exacerbado que faz com que a pessoa... Porque uma coisa é você se apegar a uma pessoa que você ama e falar, morri. Agora, o que eu posso fazer morta para aquela pessoa que eu amo? Esse é um pensamento espiritualizado. Um pensamento materialista é morri, mas eu não posso morrer de jeito nenhum porque eu tenho que estar viva. Eu não aceito a morte porque eu tenho que ajudar aquela pessoa. E aí ela não passa o processo. E aí aqui cria-se muitos espíritos perturbados, ou seja, que estão nesse processo de perturbação ainda, que não tiveram uma consciência completa sobre a própria morte e que passam a ser as chamadas almas penadas, né, os espíritos errantes, que estão aqui na nossa vida, no dia a dia. Muitas vezes como obsessores, muitas vezes aproveitando outras pessoas que têm vícios como cigarro, bebida, drogas. Então ele vai lá para inalar aquela energia daquela coisa, daquela comida, daquela bebida, do sexo, do que for que ela está viciada, ela precisa inalar aquela energia porque ela quer viver aquilo. Então ela, no estado de perturbação, ela vai vivendo aquilo, obsediando pessoas e não percebe a grandeza da sua morte, não percebe que ela efetivamente morreu e que ela efetivamente pode migrar para outros planos e fica preso aqui na Terra por causa dos seus apegos.
que é uma forma de perturbação também. Então, por isso que nós temos que despertar a consciência. A consciência vai ser despertada em algum momento, mas aquelas pessoas que começam a despertar a consciência durante a vida, ou seja, enquanto estamos aqui encarnados, começar a pensar, existe a espiritualidade, estudar a espiritualidade, perceber as coisas, trabalhar o medo da morte para não ter medo da morte e entender como as coisas acontecem, vão ter uma perturbação muito pequena, se é que ela vai existir, e vão conseguir então superar esse estágio muito maior, né, de uma forma muito mais fácil. Tá? Desde a antiguidade, no livro dos mortos já, né, diz que morrer é um ato que exige responsabilidade. Ou seja, o livro dos mortos já, no Antigo Egito, já mostra que na hora de morrer, mantenha consciência. É importante manter a consciência de que se está morrendo. Olha isso, milenarmente. Por quê? Porque conforme eu mantenho a consciência de que eu estou morrendo, que eu morri, que eu estou morrendo, ou seja, no ato da morte eu sei que eu morri, e tenho consciência de que eu morri, eu já evito o risco de inúmeras formas de perturbação na qual eu vou ficar lutando contra a ideia de ter morrido. Então eu consigo superar a dimensão com muito mais facilidade. Então, olha isso, os antigos já falavam sobre isso. Outra coisa que vale um conselho para todo mundo está aqui. Porque todos nós, eu, vocês, todos nós, a gente não sabe como vão ser as coisas e né, o que vai acontecer. Mas se em algum momento a gente morrer, ou não morrer, porque às vezes a gente não percebeu que morreu, estamos em perturbação e não percebemos que morremos ainda. Mas se você estiver sofrendo, achando que a coisa está estranha e você não consegue se libertar, né, desse teu sofrimento, sempre o caminho é a oração, a prece. Quando uma consciência que esteja em perturbação, na nossa vida encarnada, a prece sempre abre caminhos. E quando você desencarnou e você está nesse pesadelo, você está nessa situação de perturbação, e você está na dúvida, você está com medo, lembre-se de orar, lembre-se da reza. Porque a reza, a oração, é a expansão de consciência. E ela é uma faísca que vai autorizar espíritos de luz a virem te resgatar, a virem te ajudar no resgate. Então não vai ser um resgate imediato, rezou, pá, mas rezou, começa a se abrir a luz, o seu entendimento, a sua compreensão sobre a morte, a sua compreensão sobre a sua própria vida, sobre si próprio, o arrependimento interno, porque você vai começar a entender do que a gente, cada um de nós, precisa entender, se arrepender. O arrepender não é arrepender é a vontade de transformar. É a vontade de não querer mais ser aquilo, de não querer mais fazer aquilo, a vontade legítima. Tudo isso começa a se abrir com a oração. E a oração, então, permite que muitos espíritos de luz consigam com mais êxito o resgate de espíritos que estão perturbados ainda. Então, nós podemos ser espíritos perturbados amanhã. Não nos esqueçamos de orar. Por isso que o hábito de oração já em vida é super salutar, né? De oração para você pedir luz, sabedoria, abertura, conexão com Deus, com Jesus, com os seus santos e anjos, com quem você quiser, com quem você se sentir bem. Peça essa abertura todo dia, toda hora, e que nos dê sabedoria para que a gente saiba trilhar nossos caminhos, que a gente saiba praticar o amor, que a gente saiba se entender com os outros, que saibamos cumprir nossa missão da melhor maneira. Vamos pedir sabedoria, força para isso tudo, porque isso tudo vai ser muito útil também num eventual momento de perturbação, onde as coisas podem parecer mais confusas, como num sonho, como se a gente estivesse bêbado, por assim dizer, mas a gente vai lembrando da oração e a oração vai trazer consciência, vai trazer luz. E aí entra justamente o papel desses protetores, que são guias espirituais, familiares, que estão ali vendo a gente perturbado, mas não conseguem nos ajudar, porque o momento de perturbação é um momento de livre-arbítrio. É um momento importante que a pessoa está lá num sofrimento, num pesadelo interno, mas para se desabrochar, para entender sua vida passada, para entender, né, seus próximos passos. Então fica todo mundo lá em volta de longe esperando o quê? A pessoa tomar consciência de si própria, da sua morte, das suas coisas internas e da vontade de se transformar. Essa vontade de se transformar, essa oração, então o papel desses anjos protetores aparece e eles continuam, né? Você vem te resgatar. E enquanto você está nesse processo, eles estão orando por você, eles estão emanando boas energias, né? Para quê? Para que você, com mais facilidade, com essas forças magnéticas que recebe pela oração, possa se despertar
da sua perturbação, né? E para a gente finalizar rapidamente aqui, uma última questão que eu não queria deixar de lado, mas não vai dar tempo de estender muito. Muitas pessoas perdem seus entes queridos e querem se comunicar. Será que eu posso me comunicar? A partir de quando eu posso me comunicar? Então, em geral, uma comunicação que pode acontecer como? Pode acontecer através de um sonho, através de uma intuição, a sensação, o fulano veio me visitar, eu estou sentindo no meu coração. Pode vir através de sessões mediúnicas, enfim. Mas quando que é o momento da comunicação? Em geral, o espírito que morreu só vai vir se comunicar depois do seu estágio de perturbação. Em geral. Mas é possível sim ele vir se comunicar perturbado, porque a evocação do espírito muitas vezes chega até ele, e se ele tiver autorização para vir se comunicar, ele vem. Essa autorização às vezes acontece até porque ele vindo se comunicar ainda perturbado é uma maneira também dele começar a perceber de forma mais clara de que ele morreu, mais clara de que algo está estranho e ter aquele despertar de consciência. Então, às vezes é benéfico para ele. Às vezes não, às vezes é um momento em que a espiritualidade maior fala, não, ele precisa estar focado na perturbação dele e não vai se comunicar com ninguém. Enfim, então tem casos e tem casos. Então tem casos que a espiritualidade permite, ainda que perturbado, tem casos que não. Tem casos que a espiritualidade permite, mas um anjo protetor, por assim dizer, vai falar em nome dele, porque ele não tem condições de estar se manifestando ainda. Tem casos em que ele mesmo vai se manifestar. E quando o espírito já passou esse estágio de perturbação, a comunicação é mais límpida, é mais clara. Só que também nem por isso ela é sempre permitida, porque às vezes pode ser permitido porque é importante não só para o espírito, como para as pessoas encarnadas que haja uma comunicação, mas às vezes a lição, o necessário para aquele momento, tanto para o espírito desencarnado quanto para a família aqui, é a não comunicação. Às vezes é a prática da fé, às vezes é mil coisas. Então, o que eu aconselho nesses casos, que a pessoa quer se comunicar, sempre é válido tentar. Primeiro, toda oração sempre para os mortos. Vamos rezar para os mortos. Não como a Igreja Católica falava, porque a gente tem que tirar eles do purgatório, mas olha como a Igreja Católica falava, tinha que tirar eles dos purgatório para ir para o céu. Então temos que rezar por eles. Mas olha como como a gente falou, as simbologias, mas por trás das simbologias todo mundo está falando a mesma língua. Vamos rezar pelos mortos, por quê? Porque a nossa energia, a nossa frequência positiva para eles ajuda eles a se despertar, ajuda eles a se desmagnetizar de energias densas e, portanto, ajuda ele a despertar, sair da perturbação e poder, então, continuar galgando aí seus degraus no mundo da espiritualidade. Gente, nosso tempo voou. Eu espero, enfim, que tenha sido uma boa conversa, que a gente tenha podido tirar o melhor de tudo isso e nos preparar sempre para a vida e para a morte, porque a morte é vida e a vida é morte, estão todos interligados e é assim que a gente vai até que a gente possa ter trabalhado essas imperfeições que a gente ainda tem dentro de nós. Então, gratidão pela presença de todos vocês, convido mais uma vez a estarem presentes na semana que vem com mais um tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência e desejo a todos uma semana de muita, muita luz. Um forte abraço e até já!